Olá, de volta, sejam todos bem-vindos e a partir de agora nós vamos começar mais uma semana. Semana com muitas informações. É claro que eu gostaria de dar aqui as informações importantes para a comunidade que fossem boas apenas. Mas infelizmente não é assim não, viu gente? Tem a face cruel da sociedade, infelizmente daqui a pouco a gente vai ter que relatar. Esse é um programa de jornalismo que interage com a nossa comunidade e comunidades do interior também. E de outras regiões aqui, próximas de Linhares, o norte do estado. Por que não dizer o estado também? Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu quero começar relatando um caso. Olha isso. Os crimes banais, eles tomam conta hoje das páginas policiais em Linhares. Se eu fosse escrever matérias para jornais falando a respeito dos crimes registrados no final de semana de Linhares, eu diria que casos banais ganharam as atenções. Uma vez eu conversei com o delegado de crimes contra a vida e ele me disse o seguinte: Oséias, a maior parte dos homicídios que acontecem na nossa região são por causa do tráfico de drogas, cerca de 60%. Só que depois disso, vem os crimes banais, aquele crime da briga, da confusão, e isso aconteceu na cidade de Linhares. Coloca imagem para mim, produção, do interior. No interior da cidade vieram imagens revelando exatamente isso. Olha só, a polícia está numa localidade do interior, se não estou enganado, Santo Hilário, e aí aconteceu um homicídio. A história desse homicídio é exatamente o que o delegado de crimes contra a vida pontuou. Um homem de prenome José foi apartar uma briga, ele foi apartar uma confusão. De repente, alguém não gostou daquela atitude e José pagou com a própria vida. Olha isso. Essa imagem, claro que a gente embaçou para, agora... logo de dia, não é? Por volta de 11 horas e 34 minutos, não dá para mostrar a totalidade dessas imagens. Mas infelizmente, diria eu, que foi uma história dessa, uma história triste, muito triste, que revela a face cruel da sociedade, que é o quê? Alguém resolve acabar com uma briga, porque não quer uma briga, quer paz, não quer a confusão e, de repente, paga, na verdade, com a própria vida. Isso aconteceu no interior de Linhares. Agora, não apenas isso, no bairro Canivete também tem uma história dessa, né, produção? Onde uma mulher acabou tentando apartar uma briga e acabou sendo esfaqueada. São duas histórias que confirmam que o delegado de crimes contra a vida já disse para a nossa reportagem. Eu vou falar sobre isso já já. Dando um giro pela cidade, atenção, tem vagas de emprego. É assim que nós começamos, queridos, no rádio ou na TV. Fiquem conosco. A notícia chega até você. Sempre importante lembrar que nós estamos agora em 16.1. Olha, se você já tem o 16.1 aí na sua casa, digital, uma imagem muito bonita, avisa lá para o seu vizinho, porque ele pode estar batendo cabeça. Eu vi uma história dessa em Sooretama, eu vou falar sobre Sooretama daqui a pouco. Teve invasão a uma residência no interior de Sooretama. Mas eu vi uma história dessa. O vizinho já tinha o canal 16.1 na casa dele. Aí... o vizinho ao lado não tinha, estava batendo cabeça, estava procurando ainda o canal 16 analógico. Gente, o canal analógico está cancelado. Não existe mais o canal analógico TV Sim canal 16. Agora só o digital TV Sim canal 16.1, tá bom? Dá uma força lá para o seu vizinho, querido. Ele também está querendo ver o programa Ronda da Cidade. Produção, eu tenho agora um giro de notícias com muitas informações da cidade de Linhares, do que aconteceu na cidade, não é? Então nós vamos trazer. Aliás, eu quero essa câmera aqui. Abre essa câmera aqui. Câmera 2. Gente, olha, vagas de emprego tem, mas teve tentativa de homicídio por causas banais. Teve um homicídio registrado porque alguém tentou apartar uma briga no interior da cidade de Linhares, entre outras informações. Assim nós começamos o nosso giro. Põe no ar. Vamos agora a um giro de notícias. A segunda-feira começa com 110 oportunidades de emprego com carteira assinada no Cine de Linhares. Deste total, 20 chances são para auxiliar de produção e não é exigida a experiência do candidato. Outras 10 são para trabalhador rural.
Em Sooretama, ainda há vagas para cozinheira, fiscal de campo, técnico em edificações, técnico em refrigeração, vendedor externo e vidraceiro. O Cine funciona das 8 às 17 horas. Os telefones de contato são 3372-2131 e 3372-3230. Um homem de 49 anos, identificado como José dos Santos Amorim, foi assassinado com 2 tiros na noite de ontem por volta das 21h30. Foi na localidade de Santo Hilário, no interior de Linhares. O crime foi registrado próximo a um bar da região e, segundo a polícia, aconteceu após a vítima tentar separar uma briga entre um amigo e um suspeito. Os tiros acertaram a nuca e as costas de um homem de prenome José, que morreu no local. Ainda segundo a PM, o fato de José intervir na briga gerou descontentamento de um suspeito, que sacou um revólver e efetuou os disparos. Uma motocicleta que pertence à vítima foi entregue aos familiares. O corpo de José foi removido ao Serviço Médico Legal de Linhares. Apesar das buscas, ninguém foi preso até agora. Eu tenho aquele vídeo relatando o caso lá de Santo Hilário. Se tiver, coloca no ar para mim, enquanto as coisas vão voltando ao normal. Eu só quero registrar o seguinte, esse vídeo revela exatamente o momento da perícia. A perícia da Polícia Civil está no local, dando aqueles procedimentos, fazendo aqueles procedimentos que são praxe. E aí José pagou com a própria vida depois de um caso estritamente banal, como disse já o delegado de crimes contra a vida para a nossa reportagem. Trabalho da perícia que estava sendo feito no local, a gente não vai mostrar a totalidade da imagem, claro que não, porque seria ofensivo demais. Mas o grande detalhe é que isso aconteceu, a polícia está fazendo buscas, mas ela ainda não tem nenhuma informação com relação aos matadores. O caso está na delegacia do delegado André Costa, não é isso? Delegado André Costa. Ele ainda não falou sobre esse homicídio, mais um homicídio registrado na cidade de Linhares, por causas banais, pode crer. Infelizmente, a briga estava acontecendo, José vai tentar apartar essa briga, e aí alguém não gosta e vai lá e tira a vida dele. Infelizmente, isso aconteceu aqui na nossa região, a gente afirma isso. Final de semana poderia ser mais tranquilo, mas infelizmente não foi. Olha, daqui a pouco de volta, a produção já tem as coisas totalmente restabelecidas aí, se não, eu vou chamar um bloco de comerciais e daqui a pouco nós vamos contar a história lá do bairro Canivete. No bairro Canivete teve um caso desse também. Uma mulher foi apartar uma briga e de repente foi esfaqueada. Ela está no Hospital Rio Doce, né? Segundo informações, ela está ainda no Hospital Rio Doce. Face cruel da sociedade. Daqui a pouco eu volto trazendo essas informações. Volto já. Deixa eu chamar a produção uma notícia lá de Vila Velha que muito nos preocupou. Olha a história. Algumas crianças foram a um quiosque lá de Vila Velha e saíram, fizeram um lanche normalmente, mas depois tiveram uma contaminação, indícios, suspeitas de contaminação. Teria sido por causa do quiosque, do lanche do quiosque? Só que agora a CESA apresenta mais preocupações, porque outras pessoas apareceram com os mesmos sintomas. Pode ter havido ali uma contaminação, mas não necessariamente do próprio quiosque. Tem uma situação lá que continua sendo apurada pela Secretaria Estadual de Saúde. É Vila Velha, vamos trazer essa informação. Põe no ar. Até agora, 10 crianças e 4 adultos apresentaram os sintomas da infecção. Todas as crianças são alunas da creche particular em Vila Velha, onde o surto de gastroenterite se concentra. Os adultos são funcionários da instituição. 4 crianças continuam internadas em hospitais da Grande Vitória, 2 em estado grave. Entre elas, uma menina de 2 anos que está aqui nesse hospital particular da Serra. Ela teve que passar por sessões de hemodiálise porque os rins não estavam funcionando. Foi este mesmo quadro que levou à morte de Theo Cipriano, também de 2 anos. Ele ficou 9 dias internado e não resistiu. Até agora são 2 as hipóteses de contaminação. Ela pode ter acontecido na creche ou em um quiosque onde parte das crianças esteve. Amostras de água
e alimentos dos 2 locais foram colhidos. Hoje, em uma coletiva na Secretaria Estadual de Saúde, foram apresentados os primeiros resultados das análises feitas pelo Laboratório Central da SESA. Nós temos 3 amostras oriundas da creche e uma do quiosque, ambas de água fornecida pela Cesan, todas elas negativas para coliformes fecais totais e para Escherichia coli. Isso significa que a água fornecida pela Cesan, nas amostras coletadas, está isenta de qualquer contaminação e segura para consumo. As demais amostras de água que foram recebidas no decorrer do dia de ontem, elas estão ainda em análise porque são processos que levam um certo tempo. Então, nós não temos nenhum resultado conclusivo ainda. Além das análises, a SESA criou um protocolo para identificar outras possíveis causas de contaminação. Nós, da Vigilância Epidemiológica do Estado, em parceria com a Vigilância Municipal, estamos elaborando um formulário eletrônico que será disparado, enviado aos pais das crianças que frequentam a creche e também aos profissionais que lá trabalham, para que a gente possa fazer uma investigação mais completa e dar também ouvido ao que os pais têm a nos declarar. Até o momento, todas as evidências apontam para que os casos que aconteceram têm um local comum. Então, nós estamos tratando de um surto epidêmico localizado. Ficou perigoso, não é? Tomara que tenha uma boa investigação e aí cheguem a conclusões. Produção, vamos falar lá do bairro Canivete, que já tem gente me perturbando aqui no Zap. Cadê a matéria do Canivete? Então vamos lá. A história é o seguinte, ela começou a entrar no ar, mas tivemos um problema técnico já resolvido. Uma mulher foi apartar uma briga. De repente, ela foi esfaqueada e levada ao Hospital Rio Doce. Eu disse aqui que tem um dado do delegado de crimes contra a vida, não é isso, produção? Que revela exatamente isso. Há motivações banais que acabam explicando muitos homicídios. E aqui em Linhares, 2 casos registrados, um homicídio e uma tentativa. Eu tenho essas informações. Vamos lá, põe no ar. Um desentendimento durante um churrasco na noite de sábado acabou com uma mulher esfaqueada no bairro Canivete. Ela levou 3 golpes, na testa e nos braços, após tentar separar também uma briga entre o companheiro e um homem por conta de dívidas financeiras. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelos profissionais do Corpo de Bombeiros, levada ao Hospital Rio Doce e não corre risco de morte. O suspeito, autor das facadas, fugiu num carro de passeio. Até o momento, não foi encontrado. Um acidente envolvendo 2 motocicletas no centro de Linhares chamou a atenção neste domingo. De acordo com informações de testemunhas, uma motocicleta trafegava na rua Monsenhor Pedrinha, no centro, sentido bairro Araçá. E no cruzamento com a Avenida Augusto Calmon, uma outra motocicleta não obedeceu uma placa pare. O condutor da moto que estava na Monsenhor Pedrinha, para não atingir um veículo, acabou invadindo a calçada e bateu em um poste. O outro condutor da moto era um mototaxista que não sofreu nenhum ferimento, mas fugiu do local, sem prestar socorro. Já o condutor da moto que seguia na Monsenhor Pedrinha precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros a um dos hospitais da cidade, aparentemente com fraturas em um dos joelhos. A vítima, uma pessoa do sexo masculino, foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares, onde ficou sob cuidados médicos. Pois é, então são essas as informações do Giro. Obrigado, produção, é isso aí. Daqui a pouco eu quero falar sobre Soretama. Soretama completou aniversário, 25 anos de emancipação político-administrativa. E eu quero dizer o seguinte, ninguém acompanhou a história de Soretama como nós acompanhamos aqui. Desde a década de 90, naquele movimento de emancipação, eu estava no Ronda do Rádio quando tudo isso estava acontecendo. Então, de lá para cá, a gente vem acompanhando. Parabéns, Soretama, 25 anos de emancipação político-administrativa. Agora tem problemas lá para resolver, hein? Um deles é essa história de assaltos. Os caras resolvem, produção, entrar dentro de propriedades e aí fazer famílias reféns. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Houve um caso registrado ontem em Córrego Patioba. A polícia já tem as informações e começou investigações. Eu vou chamar um bloco de comerciais e daqui a pouco eu falo sobre Soretama e mais esse caso no setor de polícia. Eu volto já.
Então vamos lá. Ó, está chegando uma informação agora que a nossa produção já está movimentada aí para apurar. Nós estamos aqui numa movimentação grande. A informação de mudanças na 16ª Delegacia Regional aqui da cidade de Linhares. A informação foi dada agora há pouco de um remanejamento de delegados. Estariam chegando novos delegados para cá. Os delegados que atuaram aqui até agora estariam indo para outras regiões. Nós estamos ainda aguardando confirmação oficial. Nós não temos ainda confirmação oficial, mas ao longo de nossa programação, a gente vai trazer essas informações. São mudanças importantes. Aliás, bota importante nisso, porque nós temos acompanhado o trabalho dos delegados aqui, sabemos onde está havendo o acerto nessa questão dos delegados, e aí chegou agora há pouco essa informação, não é isso? Nós estamos apurando a possibilidade de remanejamento de delegados. Nós estaríamos por receber outros delegados aqui na cidade de Linhares para atuar na 16ª Delegacia. Vamos acompanhar esses casos então. Vamos falar de Soretama, gente. Soretama completou aniversário, já disse aqui, agora tem problemas graves no setor de segurança para resolver. Um dos problemas que eu pontuei, e a produção vai se lembrar disso muito bem, foi nos últimos dias, quando teve uma reunião em segurança na Câmara Municipal, eu acompanhei, e lá as autoridades falaram sobre preocupações no período da apanha do café. É um período meio complicado lá, mas não é só lá não, Rio Bananal também é e Linhares seguramente é. O grande detalhe é o seguinte, nesse final de semana, uma família foi amarrada dentro de casa em Soretama, ali pela região de Córrego Patioba. Levaram um carro, televisor, celular dessa família e exatamente é essa a preocupação das autoridades. E agora o que fazer, hein? Período da apanha do café, isso pode ficar muito mais aflorado. Perceberam? Eu vou chamar a matéria já, mas olha o modus operandi da história. Os bandidos se aproveitaram que as atenções estavam voltadas para a festa da cidade e foram lá para o interior cometer o ilícito. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Enquanto a festa lembrando os 25 anos de emancipação político-administrativa de Soretama acontecia, uma família que mora em um sítio no interior viveu momentos de terror. Foi na localidade de Córrego Patioba. As vítimas contaram para a polícia que durante a tarde deste domingo, 3 elementos armados e encapuzados invadiram a residência e renderam todos os componentes da família, que foram amarrados. Os bandidos roubaram um veículo Honda HR-V cor prata, uma TV e 2 aparelhos de telefones celulares. Os militares fizeram buscas nas imediações da propriedade rural. Localizaram um veículo Peugeot 206 abandonado com placas da cidade de Aracruz. E o mesmo tinha restrições de furto e roubo. Ele pode ter sido utilizado pelos bandidos. Até agora, nem sinal dos assaltantes, que conseguiram fugir, mesmo com as buscas intensificadas pela Polícia Militar. Foi mais um caso de ação de grupos armados no interior de Soretama. Há cerca de 15 dias, 4 assaltantes foram vistos em Córrego Juncado, armados. Houve perseguição. 2 integrantes do grupo foram presos. Outros 2 conseguiram escapar. Recentemente, em uma reunião de segurança, autoridades demonstraram preocupação com esse tipo de ocorrência no interior de Soretama. Tanto que a Polícia Militar pediu apoio dos moradores para continuar denunciando. A gente pode falar de toda a comunidade soretamense para poder denunciar mais, observar mais questões delituosas, pessoas estranhas, atos estranhos. Pois é, então é isso aí, muito bem. O medo continua, então, lá em Soretama, no interior. Tomara que as atenções estejam de fato voltadas. Eu tenho como repetir a imagem dessa reunião, que fique claro que essa reunião discutiu uma preocupação onde, numa situação pontual, os bandidos se aproveitaram e foram lá no interior para cometer exatamente o que estavam tentando evitar. Então, está vendo que as atenções precisam ficar ainda maiores? Aí eu vou falar do número de policiais que foi debatido aí também nessa reunião. O número foi debatido, já houve um número maior de policiais atendendo aquela região, mas alguns se aposentam, isso é fato.
E aí, o problema de Soretama acaba sendo esse. O interior é muito grande. Tem muitas estradas. Essa aí, por exemplo, que a produção mostrou, é um dos acessos, mas também é saída, entenderam? Então, o bandido entra por aí, tem um monte de estradas vicinais. É por isso que é muito complicado fazer segurança no interior de Soretama. Mas esta reunião, que só nós estivemos lá como imprensa para acompanhar, ela foi importante porque levantou a preocupação. E os bandidos agora estão mostrando que a preocupação tem que ser ainda maior. Olha, só uma nota vale uma nota, hein? Está confirmada a troca de delegados aqui da cidade de Linhares. A nossa produção vai trazer outras informações. Amanhã estaremos de volta com mais detalhes, mais notícias no programa Ronda da Cidade. Eu volto amanhã. Tchau, tchau.